Olá, 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 sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Viver Melhor aqui na Rádio X40. Estamos hoje para falar sobre um assunto muito interessante que nós já trouxemos em outros programas, falando de uma forma mais geral, mais abrangente, e hoje esse assunto entra aqui no tema do nosso bate-papo como algo tão específico e tão importante. Dentro das práticas terapêuticas que nos ajudam a viver melhor, nós temos muitas ferramentas. Hoje, dentro das terapias naturais ou das terapias reconhecidas como holísticas, nós temos várias ferramentas, instrumentos diferentes que a gente já utiliza bastante. Entretanto, existem algumas ferramentas que até então não haviam sido utilizadas como uma ferramenta terapêutica, mas que há alguns anos nós estamos vendo aí uma transformação no uso de algumas dessas ferramentas. Uma delas é as ferramentas que nós utilizamos dentro como um oráculo, e que a partir de agora a gente passa a olhar para essas ferramentas de uma forma diferente, não apenas no sentido oracular de adivinhação de futuro. Tá? E aqui eu vou falar especificamente hoje, poderia falar de vários, né? Mas hoje a gente vai focar no baralho cigano, que é um dos oráculos mais conhecidos. Tá? Quem aí já não fez uma consulta com baralho cigano ou já conheceu alguém, ou já ouviu falar, ou conhece as cartas, de alguma forma já sabe o que se trata. Quando a gente fala de baralho cigano, eu sei, eu vou ler a sorte, né? É o que a gente conhece. Olha, a Rita entrou aqui, boa tardinha, amada, seja bem-vinda. A Rita lá do interior, olha, de Pelotas, aqui com a gente acompanhando. Então, quando a gente fala de baralho cigano, a gente já conhece a parte divinatória, oracular. Eu quero ver o que vai acontecer, o que as coisas vão se abrir para mim. Vou ter um filho, vou conseguir um emprego novo, o que vai acontecer na minha vida. Isso é o que a gente conhece geralmente sobre o baralho cigano. Entretanto, existe um outro uso que a gente pode fazer desta ferramenta que é valiosíssima, que é usar o baralho cigano como uma ferramenta de autoconhecimento e de construção do nosso ser. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro é importante a gente entender que o baralho cigano, a forma como ele foi construído, foi usando símbolos, né? Quem vai estudar e vai para a área da psicologia entende que lá com Jung, que aprofundou e abriu o estudo dos símbolos e do simbolismo para a compreensão da alma humana. Então, a nossa psique poderia se expressar, o nosso consciente se expressa através de símbolos. E aí ele passa a estudar, então, a simbologia nos sonhos, né, a representação onírica. Ele começa a trazer esse mundo de informações simbólicos, de representação e significados para a nossa vida. Então ele vai falar, né, que a simbologia está muito associada à cultura, aos valores, ou seja, à experiência e à visão de mundo que aquela sociedade possui. Então quando a gente fala assim, um trevo, a gente já associa, a nossa cultura associa o trevo à sorte, né? É um símbolo para dizer boa sorte, coisas boas, dentro da nossa cultura ocidental, né? Olha a Janete entrando, boa tarde, Janete, seja bem-vinda. Então, quando a gente fala de símbolo, a gente sabe que todos os símbolos estão associados, então, a um contexto de cultura, de sociedade, de valores, né?
Com o baralho cigano não é diferente disso. Cada carta, então aqui nós temos um deck, por exemplo. Então cada carta, tá? Aqui o trevo, ó, que a gente falou, né? Então cada carta com um símbolo é associado, portanto, a um sentido, a um significado e, consequentemente, cada sentido de cada imagem, de cada desenho, né, de cada símbolo desses se associa com forças, com poderes, com conhecimentos, com valores, com virtudes internas, pessoais nossas, né? Quando a gente usa um símbolo para fazer uma representação simbólica, fica muito mais fácil de nós compreendermos como a vida daquela pessoa se estrutura. Então, se eu vou fazer a leitura oracular com este baralho para mim, este baralho está se associa ao meu campo de energia. E o meu campo de energia se conecta com o meu mental, ou toda a estrutura de pensamento, de crenças, de tudo aquilo que eu sei, que eu raciocínio. E também se vincula ao meu sentido emocional, o que eu sinto, né? Como eu vivo e como eu sinto as coisas, o mundo, as minhas relações, né? Então, esta conexão é uma conexão energética. E através do simbolismo, a gente tem a possibilidade de compreender como esta pessoa sente, como esta pessoa pensa, como esta pessoa age, né, o seu comportamento, o seu campo de ação, a partir dessa conexão. Entretanto, Jung vai mais a fundo e ele diz o seguinte: os símbolos, eles se conectam também com o nosso inconsciente, né? Então, se o símbolo se conecta com o nosso inconsciente, a gente encontra neles, nos símbolos, a possibilidade de se comunicar com aquela parte do nosso ser que não é visível, que não é aquela que está aqui pensando, raciocinando, aquela parte que não é consciente, ela está escondida, tá? E se partimos do princípio de que todos nós, humanos, né, somos em verdade a essência divina, ou seja, essa parte que está aqui lúcida, consciente, que está falando com vocês, é um pedacinho da materialização da essência, ou seja, do espírito Cris, né? Aqui é a Cris, personagem consciente que está aqui falando. Mas o que tá, a verdadeira vida que está por trás da Cris é muito maior do que a Cris, né? Então é um pedacinho do nosso espírito que a gente manifesta, porque todo o restante tá lá, o que a gente conhece como inconsciente, ou seja, para nós é desconhecido, não sabemos o que vive no inconsciente. Então a gente sabe que todas as respostas estão lá. Quando as pessoas dizem assim, as respostas estão dentro de você, escute o seu coração, você sabe todos os caminhos da sua vida, né? E quando a gente está num momento de dificuldade da nossa vida, a gente escuta isso assim, mas como é que eu enxergo? Eu não sei como acessar essas respostas. Essa resposta está tão lá no fundinho do meu coração, que eu não sei como acessar essas respostas. E aí é que surge, então, esta conexão a partir desta simbologia. E quando a gente tem essa visão, essa perspectiva, a gente passa a olhar o símbolo, o baralho e o próprio oráculo com um grau de profundidade muito maior. Não apenas aquele grau de profundidade raso, né? Que é um grau raso de perguntar o que vai acontecer, como é que está a minha vida, o que vai acontecer amanhã, mas também consultando
perguntando e pedindo orientações para o nosso inconsciente ou o inconsciente da pessoa que está ali se manifestando, que está pedindo aquela leitura. E quem vai falar ali é este inconsciente, ou seja, aquela parte da essência divina daquela pessoa que vem trazendo todas as orientações. E lembrando que a essência divina, quando traz orientação, ela está querendo educar a quem? O nosso ego. Está querendo educar aqui a nossa personalidade, né? É aqueles, a Janete dizendo que às vezes o coração engana, né? Que o que se engana, na verdade, é esta parte emocional egóica do ego, né? Não o coração em si, mas aquele campo emocional vinculado a crenças, a pensamentos equivocados, a forma de olhar a vida equivocada, né? Quando a gente entra, por exemplo, vamos usar algum exemplo para ficar mais fácil, a gente já poder entender como vai funcionar depois a parte terapêutica, né? Vamos supor que eu esteja aqui recebendo uma pessoa com muitos conflitos familiares, né? E essa pessoa chega dizendo assim, Cris, olha, a minha família tá de ponta cabeça, tá? Meu marido querendo sair de casa, a minha mãe, agora, depois de tantos anos separada do meu pai, resolveu namorar de novo e tá namorando com uma pessoa complicada. Os meus filhos estão aí na adolescência, rebeldes, revoltados, eu não sei mais o que fazer para ajudá-los, para ali colocar na linha. Eu tô perdida, eu não sei o que fazer. Tá? E aí a gente vai pedir ali a orientação do oráculo. E no oráculo, às vezes, é assim. Você precisa aprender a respeitar a opinião das pessoas. Você precisa aprender a respeitar a individualidade da sua mãe e a individualidade dos seus filhos. Mas como assim? Eu respeito todo mundo, eles que não me respeitam. E aí, quando a gente vai aprofundando no oráculo com essa base terapêutica, a gente começa a ver que essa pessoa, de repente, está querendo que a mãe se comporte do jeito que ela acha que é correto, que os filhos obedeçam sem nenhum tipo de questionamento. Ou seja, ela gostaria que todas as pessoas correspondessem às suas expectativas. E ali no oráculo a gente percebe isso. Né? E como é que a gente pode fazer para orientar essa pessoa, né? Com o próprio direcionamento. Então, isso é usar o oráculo como uma ferramenta terapêutica de orientação, de indicação e de conhecimento sobre aquilo que internamente a pessoa reage, sente, pensa, sem nem se dar conta daquilo. Às vezes sem nem refletir sobre aquilo, né? Olha, a Lene entrou. A Lene, olha, foi minha aluna de baralho cigano também. Coisa boa, seja bem-vinda. Então, quando a gente fala de oráculo terapia, usando o oráculo como uma ferramenta que nos auxilia nas práticas terapêuticas, a gente está falando do uso dessas simbologias para a compreensão e sentido, dar sentido e significado àquilo que a gente faz sem nem saber que faz. Eu nem sei que eu sou tão controladora assim, mas no fundinho é verdade. Na verdade, eu quero que todo mundo faça as coisas do meu jeito, porque eu acho que o meu jeito é o melhor jeito. E aí eu começo a me colocar de frente comigo mesma. E essa é a parte terapêutica, né? É quando a gente começa a olhar para nós num grau de profundidade muito maior. Dando novos sentidos à nossa vida, dando novos significados à nossa vida, a partir de todas essas simbologias que aqui estão, né? Usando como ferramenta esses símbolos, né? Eu não vou nem me alongar muito no detalhamento de quem criou
estas imagens, né? Isso tem aí em outros programas, a gente já fez, eu já fiz aqui no programa Viver Melhor. Quem quiser conhecer e saber mais pode entrar aqui na playlist do programa Viver Melhor, na aba de vídeos aqui no Facebook da Rádio X40, ou também pode procurar lá no meu YouTube, que tem vários vídeos falando sobre essas cartas, esses símbolos, trazendo muito conteúdo sobre baralho cigano. Lá no YouTube, Cris Coe Terapias Integrais. Tem bastante. Então, aqui a gente poderia fazer um encontro de oráculo terapia para cada baralho que existe. E hoje em dia existem muitos baralhos diferentes, né? A gente chama aí do baralho, outras pessoas chamam de tarô. Eu não gosto de chamar esse deck de cartas, né, de tarô, porque a estrutura do tarô vem lá da estrutura dos 22 arcanos maiores, mais os arcanos menores, que estão vinculados a um conhecimento que vem lá da cabala, né, os preceitos cabalistas. E tarô para mim é outro tipo de carta, outro deck, né, que também, e ali o tarô ele é profundamente terapêutico, porque a gente atua ali com o autoconhecimento e o conhecimento profundo do ser humano, através do conhecimento da árvore da vida e de como funcionam os mecanismos de vida, de consciência e de evolução dos seres, né? Eu chamo essa carta, os baralhos ciganos, como baralho. Então são baralhos, né? A gente tem o baralho dos anjos, a gente tem o baralho egípcio, a gente tem o baralho da vovó cigana, a gente tem o baralho de Santa Sara, a gente tem o baralho Petit Lenormand. Existem vários tipos de baralho, todos eles com as suas simbologias. E a gente vai começar a reparar que para cada deck os desenhos mudam, né? Vou pegar uma carta aqui que o desenho é bem diferente para a gente entender como o desenho altera às vezes o sentido da simbologia. Aqui, ó, essa daqui é a carta 2 do baralho que a gente conhece como cigano, né? O baralho cigano. Nesse deck, olha, a gente tem só os trevinhos, né? E aqui um trevo de 4 folhas, trevo de 4 folhas, de 3 folhas, ou seja, vários trevos. Quando a gente pega essa carta, olhando para essa simbologia de trevo e analisando dentro do nosso contexto cultural, social, aqui no Brasil, nossa cultura ocidental, para nós a associação desse símbolo é de coisa boa, de boa sorte, né? Então é uma carta que simbolizaria coisas boas, significando aspectos bons. Se essa carta cai no campo mental ou no emocional de uma pessoa, para nós aqui, nós diríamos, né? Olha, essa pessoa aí pensa coisas positivas, é uma pessoa ali que está ligada no otimismo, porque é uma carta muito positiva. Entretanto, quando a gente olha esta simbologia aqui, esse desenho que vem trazendo uma outra carga simbólica, representando o que seria aqui o trevo no sentido e na cultura cigana europeia, lá onde este tarô se originou, na Europa, né? Quem faz as comemorações irlandesas, por exemplo, né, e faz ali a comemoração de São Patrício, já viu que o trevo é um dos ícones, um dos símbolos de São Patrício, indicando ali boa sorte. Entretanto, a boa sorte dos irlandeses, né, com esse símbolo do trevo, é com o trevo de 3 folhas, não de 4, representando a trindade divina e o elemento de manifestação. Agora, para os ciganos, é só para a gente dar uma
voltem entendendo como é muito cultural o simbolismo, né? Quando a gente dá uma volta dentro da cultura cigana, o trevo ele não vem com esta representação de boa sorte. Por quê? Os trevos lá naquele local específico europeu, eles nascem de forma abundante em terrenos pedregosos, né? Então, para se encontrar um trevo não é fácil, é preciso percorrer caminhos, são obstáculos a serem percorridos para se chegar e achar e colher o trevo. Não é à toa que na Irlanda a gente tem ali uma geografia montanhosa, né, de penhascos, então é praticamente uma ilha, né? A gente tem ali um país, Inglaterra, Irlanda, Escócia, é uma ilha com muitos penhascos, então esses trevos, eles são encontrados nesses penhascos. Por um lado, pode parecer sorte encontrar um, mas por outro, é um caminho muito difícil. E aí, essa carta aqui, com este desenho, está simbolizando essa dificuldade. Então, percebe que como o símbolo, ele está muito associado à cultura de quem está olhando para este símbolo, quem está fazendo a leitura e quem está compreendendo este oráculo, né? Então, aqui um dos aspectos desta simbologia. Agora, como é que, afinal de contas, a gente pode usar? Como é que na prática, Cris, eu uso esse oráculo como terapia, como prática terapêutica? Então agora eu vou mudar aqui a estrutura, vocês não vão ver o meu rosto, eu vou direcionar a câmera aqui para a mesa e eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer para entender o oráculo como prática terapêutica e como é que a gente acessa essas informações, tá? Então, quem tá aqui das minhas alunas de baralho cigano vai gostar bastante, porque é algo que no curso inicial eu não aprofundo muito. Isso aqui já é uma extensão para quem vai trabalhar terapeuticamente mesmo, né? Quem vai se dedicar aí a oráculo terapia, não apenas oráculo divinatório, tá? Vou mudar aqui a estrutura, vocês vão visualizar a minha mesa agora aqui. Vamos ver aqui, dá para ver? Dá. Agora eu vou conectar aqui no meu computador, porque se tiver perguntas, eu quero ler as perguntas de vocês, tá? Quem tá aqui escutando comigo, alguém gostaria já de deixar aqui o seu nome para que eu faça a primeira abertura geral mostrando? Eu já posso ajudar alguém aqui que tá ao vivo comigo. Quem é que tá aqui comigo, né? Tá abrindo. A Janete tá aqui. Olha, a Janete disse que tá precisando. A Janete tá por aqui ainda, Janete? Deixa aqui nome completo, só para eu entrar na conexão, na sintonia, para a gente começar a fazer a leitura. Sempre antes de fazer a leitura, eu faço uma oração, então enquanto vocês vão deixando o nome aí, eu vou fazer a oração. Então, peço licença a Deus Pai, a Deus Mãe, peço licença, Divina Mãe Oroiná, Santa Sara Kali, padroeira, regente de todos os clãs ciganos espirituais e encarnados, para que nos proteja, para que nos cubra com seu manto divino e sagrado, para tudo aquilo que a gente vai abrir a partir de agora nesse oráculo sagrado. Peço ainda que o seu manto divino esteja presente sobre a nossa mesa, nos dando auxílio, proteção e a sua bênção, amada Mãe, para esta leitura terapêutica que faremos a partir de agora.
Pedimos também a vossa licença, benção e a proteção, a autorização para chamarmos os clãs ciganos espirituais, que todos esses mentores, protetores e guardiões da luz possam estar conosco no nosso ambiente, nos ajudando, me intuindo, fortalecendo meu campo mental, mediúnico, intuitivo, para tudo agora que faremos e todas as informações que chegará a partir de agora. Assim seja, assim. Graças a Deus. Quem deixou o nome? Olha, Adriana Cristina Francia Correia. 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 Então eu repito aqui pelo menos 7 vezes, né, o nome da pessoa para quem eu tô fazendo a abertura, o oráculo. Ela tá conectada agora a este baralho. E aqui eu posso fazer, eu vou tirar aqui 4 cartas inicialmente, tá? Uma carta para cada sentido dos corpos inferiores, ou seja, corpo físico, corpo mental, corpo vital, energético e corpo emocional, tá? Então, eu abro aqui o meu leque. Então, corpo físico da Adriana, corpo físico da Adriana, corpo vital da Adriana Cristina, corpo mental da Adriana Cristina e corpo emocional da Adriana Cristina. Então aqui a gente tem 4 cartas simbolizando, né, as energias de cada um dos 4 corpos inferiores da Adriana. Então aqui começando pelo corpo físico, ó, a carta número 2, a carta dos trevos, dizendo para a Adriana, né, ela talvez tenha que prestar um pouquinho de atenção, um pouco maior na sua saúde, na sua vitalidade, no seu corpo físico, né? Talvez fazer os exames de rotina, ver se tá tudo em ordem, fazer um check-up, porque é possível estar bem, estar com saúde, há tempo para estar com saúde, mas é uma carta material, né? E que cai aqui no corpo da matéria, no corpo físico. Então, talvez sejam necessários alguns cuidados com o corpo físico, precisando aí dar um sentido e um cuidado especial. Corpo vital, o corpo de energia, né? O corpo vital, ele também pode ser conhecido como duplo etérico, tá? É o corpo que está mais próximo do físico, o corpo energético mais denso, mais próximo do físico. Caiu aqui a carta da raposa, né? Dizendo assim, olha, pode ter algumas energias no corpo vital que estejam causando cansaço, que estejam causando sobrecarga. É preciso dar uma atenção, uma limpadinha, banhos de descarrego. Eu sei que ela conhece a magia divina, vai atuar com a magia, vai trabalhar, todo esse sentido, ser mais inteligente no uso das suas energias vitais. Então, tá acontecendo aqui perda de energia vital, e essa perda de energia vital por fluxo estão tirando, né, como se ela estivesse perdendo a energia vital aqui, por conta aí de seres, de pessoas, né, tá doando muito sem repor a altura. Cuidado, porque esse campo de energia vital, quando a gente não fortalece a tempo, isso causa doença no corpo físico, tá? Campo mental, então o campo dos pensamentos da Adriana, a carta masculina do cigano, falando que ela hoje está com o campo mental dela muito firme, muito determinado, muito direcionado, sabendo o que quer, sabendo se posicionar, né? E se em algum momento da sua vida, dentro dos seus pensamentos, ela ainda não está conseguindo se manter firme, a carta aqui está dizendo, olha, tem
força, tem estrutura, é o poder de realização, é a energia yang, né? A energia ativa no campo mental dos pensamentos. Então, pensamento muito objetivo, muito certeiro, a pessoa que sabe o que quer e que sabe se determinar na vida. Já no campo emocional, aqui de todos os 4 sentidos, o campo emocional é o que está hoje assim mais resplandecente, né? Com as energias do sol, a energia positiva, uma energia entusiasta. Então, um campo emocional aí com muito gás, com muita força, com muita vitalidade, querendo fazer aquilo que precisa ser feito, com vontade. Então, um sentido emocional muito ativo e muito forte, muito fortalecido, extremamente positivo. Nesse contexto geral, né, o que eu vou dizer para Adriana? Corre cuidar do corpo físico, porque hoje é o físico que está precisando de atenção, né? Vai trabalhar no sentido espiritual esse corpo energético, com fortalecimento, e fortalecimento pode ser por tratamento espiritual, por tratamento vibracional, por tratamento energético, né? Desde banho de ervas, passe, qualquer tratamento bioenergético vai auxiliar o corpo de energias e dá uma cuidadinha na saúde. Campo mental, se posiciona, saiba aquilo que você quer, coloque objetivos, metas, que tu vai ter estrutura emocional sim para se mexer em tudo aquilo que se realiza. Aqui a gente falou sobre corpos inferiores. A gente pode também aprofundar a leitura pedindo aqui a orientação para corpos superiores. Como é que está a comunicação do consciente com o inconsciente da Adriana, né? Comunicação. Ó, a carta da cegonha fala de criatividade, de renovação, então ela tá com um canal de comunicação livre. Muito provavelmente a Adriana é uma pessoa intuitiva, é uma pessoa que recebe assim, quando ela vê, tive uma ideia, né? Tive uma ideia. Essa ideia é a relação de comunicação da sua essência divina com a sua estrutura consciente presente, né? Ela consegue trazer para o consciente essas intuições e essas comunicações da sua essência. Ela tem ali um approach, né? Ela consegue compreender esta comunicação. Esta é a forma, gente, mais direta de acessar, né, as energias diretas, assim, como é que tá o campo de pensamento, de sentimento, físico e a comunicação com a essência divina, tá? Quem mais aqui? A Lene pediu um conselho. Então, Helenice Medeiros. Vamos fazer aqui uma avaliação geral de energias de corpo físico, energético, mental e emocional. A Helenice Medeiros. Helenice Medeiros. Corpo físico, corpo vital, corpo mental, corpo emocional. Então vamos lá, Lene. A Lene aqui, corpo físico, tá? Corpo físico, a carta dos ratos. A carta dos ratos fala sempre de perda, e aqui as perdas em relação ao corpo físico pode ser perda de saúde, perda de energia, perda de vitalidade. Provavelmente aí no corpo físico anda cansado, anda se sentindo exausto, como se eu tivesse assim sem força, sem energia para fazer tudo aquilo que eu preciso fazer.
Aqui a carta dos ratos no corpo físico fala bastante de estresse, de cansaço, cansaço num nível extremo, tá? Então, perdendo todas as energias do corpo físico. Então, é importante aí manter um equilíbrio na sua rotina, um equilíbrio no seu dia a dia. O que é importante aqui é sempre avaliar quando existe algum conflito mais grave no corpo físico. Que voltou. A gente sempre vai avaliar em conjunto com a carta do corpo energético, do corpo vital, que aqui é a carta da estrela. Então, a carta da estrela é uma carta sempre de reconhecimento, de valorização. Em algum sentido, aqui existe, por um lado, né, uma energia positiva, porque é uma carta positiva, então é uma energia positiva no corpo vital, mas por outro lado, é como se existisse um campo de vitalidade desconhecido, Lene. Então é como se tu não estivesse aproveitando completamente o teu campo de energia. E aqui trabalhando então especificamente essa questão de conhecimento, de autoconhecimento, conhecimento do seu corpo vital, do seu corpo energético, para fazer com que essa energia positiva se estabeleça no corpo físico. Tá? Então, essa relação aqui talvez precise ser melhorada. E aí, existem diversas formas de fazer isso também, né? Práticas terapêuticas, com energização, com autoconhecimento. Aqui no campo mental, energias de campo mental. Essa carta para mim sempre vai trazer um sentido de caminho de propósito de vida. Então, um dos propósitos encarnatórios aqui de evolução, Lene, tá bem no teu sentido mental, né? De raciocínio, de conhecimento, de compreensão da vida, das coisas, né? Existe uma energia de grande potência realizadora que ainda não está sendo colocado em prática, né? É como se ainda coisas sobre os teus pensamentos, sobre o conhecimento, sobre estudos, é como se isso ainda fosse de certa forma um peso, tu ainda sente de certa forma que talvez esteja mais complicado chegar onde precisa chegar, né? A carta da cruz, que por um lado fala da realização no sentido mental, aqui na força mental, por outro lado fala de uma sensação de dificuldade muito grande, tá? No sentido emocional, a carta das nuvens, dizendo, olha, tem conflitos, é preciso trabalhar um pouco esses conflitos emocionais para conseguir talvez aqui o ponto focal dessa energia num campo, no sentido geral, esteja aqui no sentido emocional, influenciando, porque o corpo vital não está doente, mas o corpo físico está perdendo energia. E aqui a complicação no corpo físico vem desse sentido emocional. Né, um emocional tumultuado, inseguro, com algumas incertezas ainda. Comunicação com a essência divina da Helenice Medeiros. Ó, a carta da praça, nesse sentido da comunicação, vem dizendo, né, pedindo uma abertura, momentos na vida de entrega, de relaxamento, de viver o prazer da convivência, o conviver consigo mesmo, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, a parte boa da convivência, né? Talvez aqui tem um campo de abertura e talvez o único bloqueio que possa existir aqui seja no sentido de reconhecer esses conselhos que vêm intuitivamente
como conselhos amigos, parceiros, aqueles que estão aqui e que vão me ajudar a crescer, né? Confiar mais nessa estrutura de vida, tá? Então, aqui vendo sempre corpo, os 4 corpos inferiores, mais a comunicação com a essência divina. Olha, a Osanir tá aqui, a Osanir vem sempre conosco no programa Viver Melhor. A Caroline de Andrade. Olha, é a Ieda que tá aqui falando pela Caroline. Enfim, aqui a gente está falando da parte terapêutica. Vamos ver a Ieda em relação à mudança. A Ritinha pediu, eu também pedi, ela disse lá. Vamos ver aqui na ordem. Então, a Lene, depois a Rita e a gente vê a Ieda. Então, a Rita Roldão pediu aqui a energia dos seus corpos inferiores e comunicação com a sua essência divina. Rita Roldão, 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 Rita Roldão. Corpo físico da Rita, corpo vital da Rita, corpo mental, corpo emocional e a comunicação com a essência divina. Então aqui, corpo físico, né? A carta é uma carta positiva, é a carta da praça, a carta da convivência, dizendo assim que as energias de saúde, de bem-estar, de equilíbrio no corpo físico da Rita nesse momento depende muito das relações sociais que ela estabelece. Se manter ativa, tá tudo bem, mas precisa se manter em contato, ativa, com as pessoas, com o mundo, com a vida. Esse vai ser o sentido de saúde, de corpo físico da Rita. Corpo vital, aparece aqui a carta das montanhas, que também é uma carta positiva, entretanto traz um alerta, né? Dizendo assim, olha, para se manter energeticamente saudável, é importante que faça o que precisa ser feito em relação à sua saúde. É preciso ir adiante, dar o próximo passo, não pode ficar esperando que a saúde venha, é preciso sempre fazer o que precisa ser feito, mas de uma maneira geral tem um campo de energia vital muito forte, forte mesmo, muito poderoso. No sentido mental, então, campo de pensamentos, tem aqui uma energia dos pássaros. Essa energia dos pássaros no sentido mental parece assim pensamentos, muitos pensamentos. É como se ela estivesse pensando muita coisa ao mesmo tempo. Sabe aqueles revoada de passarinho? Tá? E a gente não entende nada especificamente, um campo mental muito agitado, muito movimentado, não para nunca, não dá um descanso nunca, tá sempre se movimentando, hora tá aqui, hora tá lá e volta de novo. Então talvez aí se tenha uma agitação um pouco maior no campo mental de pensamentos, talvez pedindo aí calma, vamos desacelerar um pouco os pensamentos, focar, ouvir mais a intuição, ouvir mais o conselho da sua energia superior, do seu eu divino, tá? Para ter mais tranquilidade, E esse aqui não é um tumulto ruim, né? Porque a carta dos pássaros, ela não é uma carta negativa. Mas a médio e longo prazo, isso cansa, né? Cansa os pensamentos, traz um cansaço mental e pode mais atrapalhar do que ajudar. Canaliza essa energia dos pássaros para ações que sejam benéficas, né?
E quando a gente associa ao campo emocional, é como se no campo emocional ela tivesse assim, e agora o que que eu faço, né? Ou para onde eu vou, que caminho eu sigo? Então, é um posicionamento emocional que precisa ser tomado, né? Como eu escolho viver a minha vida? Como eu escolho sentir a minha vida, né? Como eu escolho caminhar nos meus caminhos, quais são os caminhos que eu quero para mim a partir de agora, tá? Então, essas escolhas ou a necessidade de fazer escolhas pode estar abalando o emocional, né, da Rita e, portanto, trazendo aí uma certa desarmonia e tumulto mental, né? Aqui, terapeuticamente falando, né, a primeira coisa que eu falaria para a Rita, precisamos trabalhar calma, tranquilidade, foco, organização mental, né? Então, relaxamento, para que faça escolhas com clareza, com consciência, de forma objetiva, né? Utilizando, tem saúde, né? Tem saúde para fazer isso. E a comunicação com o seu eu superior, ela acontece, ela está aberta, ela é positiva e tem uma característica nessa carta da casa, nesse sentido de comunicação, que fala muito assim. A Rita tá tão acostumada a ter processos intuitivos que lá pelas tantas ela tem pensamentos e descarta esses pensamentos porque acha que é um pensamento seu e não pode, não, de repente não tem tanto fundamento. E aí ela pode estar descartando um grande conselho que vem da sua morada superior, do seu eu superior, e que acaba não sendo muito bem aproveitado, porque eu acho que é meu. Eu acho que fui eu, mas será que é isso, né? Ouvir e não só ouvir, porque ouve, mas é usar, fazer, seguir, compreender e aceitar estes ouvir, né? Essas escutas, esses conselhos, essas intuições. Seguir vai ser importante. Tem um ditado que eu gosto muito de usar para esta posição, que é: em casa de ferreiro o espeto é de pau. Tá? É muito interessante, porque às vezes quanto mais, e isso até eu me incluo um pouco nesse sentido, né? Quanto mais a gente está acostumado a aconselhar para fora, às vezes quando a gente olha para dentro, deve ser bobagem, coisa da minha cabeça, né? E acaba passando aí por situações desnecessárias, tá? De uma forma geral, para a Rita, só cartas positivas, precisando só direcionar a sua positividade, direcionar as suas ações, as suas escolhas, as suas energias. Vamos lá, quem estava aqui para a gente finalizar. A Ieda que tinha perguntado, acho que não vai dar tempo de fazer mais, mas uma aqui, o que der tempo a gente faz. Conselho para saber. Então vamos lá, terapeuticamente falando, né, em relação a esse conselho para mudar de casa. Gilsa e Eda, 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 Gilsa e Eda. Adoro as minhas alunas aqui, aproveitando o espaço. Vamos lá, então, corpo físico da Gilcieda, corpo vital, corpo mental, corpo emocional, comunicação. Olá, Ieda. Corpo físico, né? Mesma cartinha aqui que apareceu antes, acho que para Rita, carta da praça, dizendo assim: importante manter saudável as comunicações, o contato com o mundo, com as pessoas, com a vida, né? Isso faz com que a tua saúde do teu corpo físico esteja sempre em ordem.
uma tensãozinha especial para o corpo energético, para o corpo vital, tá? Tu tá com muita energia acumulada, pode aí, de repente, em algum momento, tu ter algum desgaste no corpo físico, mas não por doença, mas por excesso de energia. Então é importante aí se liberando de alguns pesos, tá? Pode fazer magia, pode fazer reiki, pode fazer tomar passe, tudo que tem de conhecimento aí para harmonizar o campo de energia, está tendo uma sobrecarga, que é algo natural. Se a gente não sabe como equilibrar essas energias, a gente vai se sobrecarregando, não só com as nossas, mas com a energia do mundo, né? Tudo que a gente traz para o nosso campo e fica preso conosco. Então, só liberando, aprender a fazer essas liberações. E eu tenho certeza, tu tem ferramentas e conhecimento para fazer isso. No corpo de pensamentos, campo mental. E aqui a gente tá vendo o pedido que ela fez foi em relação à mudança, né? Mudança de estado, de repente ir para outro lugar. Para que tudo isso aconteça, a influência do teu campo mental é preciso se harmonizar algumas coisas ainda, tá? Tem algum sentido aqui de perdão, de harmonização. Algo precisa ser resolvido a nível mental, ou seja, de compreensão, de racionalização. Algo precisa ser acertado, tá? Com lógica, então alguma coisa ainda aí para ser harmonizada. É uma carta extremamente positiva, então assim, tem toda a estrutura física e mental para fazer, mas está precisando de repente liberar alguns pesos que ainda estão contigo, se liberar de algumas cargas, algumas energias, de algumas coisas ainda, para que tu fique liberada para a próxima etapa da vida. No sentido emocional, tá? Tem uma tensão, tem sobrecarga emocional que está interferindo muito nessa questão da mudança, né? Tem todo um desgaste emocional que está influenciando muito. Olha a carta da cobra, falando, né, dessa, primeiro, a energia muito desgastada. A cobra é a energia vital, é Kundalini, é ânimo, é disposição, mas também é um sentido de estar verdadeiramente plena com aquela decisão. Então, no teu sentido emocional, parece que ainda tem alguns conflitos internos a serem resolvidos para que esta mudança possa se abrir e acontecer. E a comunicação do eu superior, aqui tem um caminho muito forte de conexão. O teu eu superior tenta a todo momento gritar no teu ouvido, e é muito importante que tu esteja sempre consciente desta força de conexão interior, né? Ouvir, saber ouvir, agir e dar o passo quando é necessário dar esse passo, né? Existe aqui a força para isso, né? Tem a força para a mudança. Talvez ali aprender a se liberar de algumas coisas que ainda te prendem aqui, tá? Importante, a maior atenção aqui é no sentido emocional. Tem cargas emocionais muito profundas que estão te bloqueando ainda para que essa mudança aconteça. Então, apesar de fisicamente ter a força e espiritualmente a força e a energia para agir, o teu emocional está bloqueando muitas coisas. Então, precisa de uma liberação aí emocional e talvez algum processo de perdão, tá? No sentido de perdão. Enfim, estamos aqui no finalzinho do nosso tempo. Aqui
Voltamos. Estamos no finalzinho do nosso tempo aqui do nosso programa. Eu quero dizer para quem esteve aqui conosco hoje, não se preocupe. Na semana que vem eu vou continuar com esse tema. Muito provavelmente agora no mês de novembro, o nosso programa Viver Melhor, cada programa eu vou mostrar uma forma. Aqui eu mostrei e demonstrei, fiz aqui algumas tiragens para vocês verem como é uma forma. O primeiro passo, eu quero identificar com uma carta sentido físico, energético, mental, emocional de uma pessoa e a comunicação que ela está tendo com a sua essência divina. Então esse é um primeiro caminho. Na semana que vem eu vou mostrar outras formas para você. A partir do dia 11 de novembro, eu vou aproveitar a energia do nosso portal 1111 e eu criei um grupo no WhatsApp para compartilhar com vocês conhecimento sobre oráculo terapia, sobre baralho cigano, sobre as afirmações das virtudes de cada simbologia, símbolo a símbolo de cada carta do baralho cigano. Para quem gosta, para quem quer receber, esse grupo no WhatsApp é um grupo fechado, só eu posto. Todos os dias eu vou falar sobre uma ou duas cartas do baralho cigano para você usar aí na sua casa, para você fazer as suas afirmações, trabalhar toda a parte de virtudes e reconexão com a essência divina, para ir ajudando em todos esses desbloqueios que a gente às vezes precisa fazer, harmonização ou manutenção daquilo que já tá bom. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para participar e entrar neste grupo do WhatsApp. Não se preocupe, porque não é um grupo de bate-papo, vai ser um grupo para você receber essas orientações. Então as pessoas vão entrando no grupo a partir do dia 11 de novembro, a gente começa a liberar todo esse conteúdo. E para você que gostou e esteve aqui comigo, deixa já a sua curtida no nosso vídeo, deixa aí, compartilha com os seus amigos, nas suas páginas, entre os seus conhecidos e convida todo mundo. Semana que vem nós estamos aqui na Rádio X40, no programa Viver Melhor, falando sobre oráculo terapia a 1h da tarde. Um grande beijo e até lá!